hora e a gente gosta de entregar com excelência aqui para vocês. Então, toda segunda-feira, 7h37, estamos aqui com um episódio novo do Tudo é Negócio. Tá sem áudio, continua falando. Pode continuar que eu arrumei aqui. Boa. Começa de novo ou não? Começa de novo, por causa do fone de ouvido. Vai, 3, 2, 1. Vou fazer assim, pessoal. Fala, seus fora da curva, como é que vocês estão? Estamos começando mais um Tudo é Negócio Podcast, o seu podcast de empreendedorismo, caminhando para o 70º episódio. Eu tinha comentado isso aqui antes que não entrou o áudio, mas está cada vez mais difícil falar o número desse episódio. Mas estamos caminhando, já faz quase 1 ano e meio que estamos aqui entregando conteúdo empreendedor legítimo na internet. Semana passada não tivemos o nosso podcast por imprevistos com o nosso convidado, problemas de saúde. Então a gente prefere às vezes cancelar do que fazer mais ou menos em cima da hora, ter que fazer as coisas correndo. Então a gente preferiu deixar para essa semana no caso aqui, e numa próxima oportunidade terá um episódio com o Dejair. Mas pontuando aí, para os futuros, a gente já tem um plano aí, a nossa produção já bolou um plano para mesmo se eventualmente a gente tiver alguma coisa convidado, a gente entrar ao vivo ou ter um episódio Plano B, aí, né? mais ou menos no pente, para não deixar vocês sem o nosso podcast, que a gente recebeu bastante mensagem. Ficamos felizes aí também. E também é ao vivo, né? Tem alguns imprevistos aí, ao vivo é isso. Se a gente fizesse gravado, não teria esse problema, mas a gente gosta de fazer ao vivo para ter interação da Quem galera. sabe faz ao vivo, né? Exatamente. Então, você que está aí, não se esquece, antes de mais nada, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar um like aí no vídeo, isso ajuda a gente a levar esse conteúdo empreendedor para mais pessoas. Tá aí o QR Code do nosso Instagram para seguir, acompanhar os cortes, acompanhar os convidados que vão vir aqui, a nossa agenda completa lá. Então, acompanha a gente, fortalece. Quem está no Spotify, não esquece de avaliar a gente. E eu sou Vinícius Zereni. Eu sou Matheus Galdense. E é isso, estamos aqui no 70º episódio, vou falar do nosso convidado, mas não se esqueça, por favor, vou apelar aqui, se inscrever no nosso canal. Precisamos chegar nos 2.000 inscritos ainda esse mês. E lembrando aí, galera, pra a gente ler os comentários aqui, manda o superchat. É isso aí, Vinão? É, superchat. Só o superchat, né, pra realmente valer a pena e continuar a gente fortalecendo o podcast, trazendo ótimos convidados que estão vindo de longe aí para trocar essa ideia com a gente. É, longe mais ou menos, né? Jundiaí é ali do lado. Nosso convidado veio de Jundiaí hoje e o cara aqui tem um negócio incrível. A gente já viu um negócio que necessário aí com o avanço da tecnologia, necessário para todos os negócios. Então, o nosso convidado de hoje aqui, ele é especialista em gestão de processos gerenciais e segurança cibernética. Em 2015, fundou junto com 2 sócios a eBox Digital. É uma empresa focada em gestão de documentos físicos e digitais, processo admissional digital, assinatura eletrônico e verificação de documentos. Ou seja, eles prometem simplificar aquela burocracia de papelada e dar segurança também, né, para o empreendedor, empresário que quer digitalizar os seus documentos, que é um processo aí que demorou para começar a acontecer isso, porque ficar guardando papel e durante 35 anos aí, olerite. Sem contar o tempo, né? Exatamente. Você conseguir fazer tudo isso sem ter que sair do lugar. Exatamente. E a empresa deles vem crescendo em média 30% nos últimos anos. Já atenderam empresas como Coca-Cola, Ambev, Latam, Centauro, enfim. No ano de 2022, faturaram 24 milhões, galera. Então, é um negócio grande, um negócio revolucionário, pode dizer assim, né? E que está entrando aí nesse mercado que acho que é só o começo ainda disso. Com vocês aqui, Roberto Gonçalves da eBox Digital. Muito bem-vindo. Muito obrigado, boa noite. É um prazer assim enorme estar aqui com vocês e muito legal, né? Saber também que aqui pertinho uma galera fazendo um trabalho aí incrível, né? De comunicação raiz, né, cara? Exato. Tipo, falando de negócios, mas de uma forma descontraída, mas profunda ao mesmo tempo, do ponto de vista do conteúdo e muito legal. Então, um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bem-vindo. E o melhor, assim, cara, que a gente quer trazer sempre são histórias reais, né? O que a gente estava comentando aqui em off, que são histórias reais que inspiram realmente as pessoas e mostram que é possível, né? Construir algo grande, ou também que não seja grande, mas viver do seu negócio, do seu sonho e ser diferente também, né? E o Roberto, queria começar já que você explicasse o que é eBox Digital, uma pincelada, a gente vai falar bastante disso aqui, do seu negócio, mas para a galera entender
pouquinho mais do que eu expliquei aqui, o que é a iBox Digital realmente? Show. Bom, a iBox Digital é uma empresa de serviços, né? Mas como todo negócio hoje, assim, a tecnologia acaba sendo central para qualquer tipo de serviço, independente do setor. Então, a gente fala que a iBox é uma empresa de serviços com alta tecnologia aplicada, principalmente pela natureza do nosso serviço, que é fazer gestão da informação, né? Então, nesse caso, a gestão da informação envolve todo o ciclo de vida de um documento, né? E a gente já está no mundo digital, só que esse mundo digital ele nasceu há pouco tempo. Então a gente tem um legado enorme aí de documentos físicos que foram gerados ao longo dos anos, né? Então a iBox ela tem várias soluções que vai desde o armazenamento desse documento físico até o processo de digitalização desse legado, como também soluções já de serviços que já são natas digitais, né? Então, a geração de documentos digitais, a assinatura desses documentos, a validação e atendendo praticamente todas as áreas de qualquer tipo de negócio empresarial. Então, falou de documentação, de tipos de documentos, com certeza a iBox vai ter um serviço para você gerenciar essa informação de uma forma eficiente. E também eu acho que muito importante é que esse gerenciamento ele tem que partir assim, do princípio de armazenar toda a informação de forma segura, Certo. porém, cara, ela tem que ter alta disponibilidade. E aí, quando a gente fala de alta disponibilidade, vem a questão da segurança. Então, assim, tem que estar na mão Do cara quando ele precisa. quando né? ele precisa, porém, de uma forma segura. Perfeito. Né? Então, por isso que até na nossa razão social, né, iBox, gestão e proteção da informação. Entendi. Então, assim, de um modo geral, é isso. E aí a gente vai trocar bastante ideia aqui, mas... Poxa, tem uma infinidade de serviços, né? Então, no passado, quando a gente falava de gestão de documentação, basicamente a gente falava do famigerado arquivo morto. Perfeito. Mas aqui já não é só o arquivo morto, cara. A gente está falando de uma nova dimensão dessa gestão, já com um portal para o cara administrar esses documentos, com divisão de perfis de acesso, né? Então, assim, realmente mudar de nível, Perfeito. né? Essa gestão, para que as empresas cada vez mais, né, tenham tempo de cuidar do seu negócio, do seu core. Então, eu acho que essa é a entrega de valor, né? Então, a gente entra aí com soluções incríveis que ajuda as empresas a descomplicar aí o processo de gestão documental. Cara, Bela apresentação. É. Você falando isso, estava lembrando a gente tinha um armário de documento aqui. gaveteiro, né? Que você puxa e vai até... Trabalho para ficar procurando, caçando as coisas. E isso para empresa grande ou para qualquer empresa, vamos dizer assim, esses serviços que vocês têm? É para qualquer empresa, porque o que acontece? Toda empresa, né, que mais jovem, vamos falar de uma empresa mais jovem que, assim, a gente sabe que a maioria dos negócios, eles começam pequenos. No né? fundo de uma garagem. Poxa, para esses negócios, por exemplo, é muito difícil, às vezes, você conseguir fazer já todos os investimentos necessários, né? Exatamente. Então, por exemplo, a gente tem um dos nossos serviços é a assinatura digital, assinatura eletrônica. É um serviço que pode ser consumido por uma empresa pequena. Sim. Que, para ela, inclusive, ela agiliza o processo, reduz custo, né? É mais barato, certo? Ter que imprimir e tal. Época de pandemia é necessário ainda, né, cara? Necessário, por conta da questão física, da limitação física, né, do Exato. deslocamento. Então, é um exemplo. E
Lógico, as empresas maiores são as grandes consumidoras, porque aí são empresas que basicamente vão consumir todos os serviços que a gente tem, Entendi. inclusive a guarda física. Isso Meu, que eu ia perguntar. Assim, é impressionante, mas você falou Deixa mais pra frente esse programa. Acho que todo mundo quer saber, quem viu o vídeo já do tamanho dele. Você né? falou do armário, né? Tem empresas que ainda, são empresas centenárias, né? Empresas que têm um legado muito grande. Então, tem centenas de milhares, às vezes, de caixas com documentos físicos armazenados. E não pode, né, simplesmente descartar, né, esses documentos. Não pode. Então, tem uma questão legal, que é complexa, porque isso, assim, cara, tem uma variação enorme até do tipo de negócio, sabe? Então, por exemplo, uma indústria farmacêutica tem um tipo de documento lá que às vezes tem uma regulamentação da legislação brasileira, mas também é regulado por algum órgão internacional. Então, cara, eles cumprem a temporalidade do Brasil, mas ao mesmo tempo precisa acrescentar uma temporalidade maior para garantir qualquer fiscalização que possa surgir. Então, assim, é até difícil às vezes, dependendo do tipo documental, a empresa conseguir assim ter a precisão, a exatidão de quanto tempo ela tem que guardar, entendeu? Perfeito. E mais um exemplo, todos os documentos hoje, o volerite de colaborador, por exemplo, eu posso simplesmente digitalizar ele, amassar e jogar fora, digitalizou, tá salvo, ou o pessoal ainda tem que fazer os dois? Como que eu valido esse documento na justiça, vamos dizer assim, né, que tem um valor legal, né? Sim. Bom, é legal. Que é onde vocês atacam, né? Sim, esse ponto que você cita é muito interessante, porque você está falando de um tipo de documento que tem legado. Então, assim, até pouco tempo atrás, as empresas tinham o próprio holerite físico. Você tinha que assinar ele ali, né? Então, esse cara que nasce físico e que recebe uma assinatura comum, ele pode ser digitalizado e destruído. Já existe uma legislação bem recente, de 2020, que permite com que você digitalize e destrua o físico. Porém, cara, tem uma série de requisitos, entendeu? Então você tem que fazer uma imagem lá com uma captura mínima de 300 dpi. Tem um padrão a ser seguido. Tem um padrão. Né? Aí tem que capturar uma quantidade mínima de informações, tem que certificar digitalmente. Então, depois que você digitaliza, tem que se certificar digitalmente. Com o certificado digital da empresa, no caso. Da empresa. Entendi. E aí, cumprindo esses requisitos, você pode destruir. Então, aí você tem uma série de questões. Porque quando você coloca todos esses requisitos, você aumenta também um pouco o tamanho do arquivo. Então, assim, aí você tem que comparar o que vai valer a pena. Se é o custo do armazenamento digital ou o custo do armazenamento físico até que você possa destruir o físico, entendeu? Ótima pergunta, cara. Eu ia falar. Pergunta muito boa. Ele perguntou isso porque a gente vive isso um pouco, né? Não, porque eu acho que o processo de qualquer empresa é digitalizar esses documentos. Eu não consigo imaginar daqui a alguns anos todas as empresas tendo um lugar de arquivo morto, entendeu? É um pouco doido pra gente pensar isso mesmo, porque chegou uma época, só tô lembrando, que a gente tinha, cara, tanta folha assim que... Lembra? Não, ainda gera, né? Eu trabalhei no fórum quando eu era mais novo. Então, eu sempre ficava falando, não, vamos guardar, porque a gente não sabe, vai que acontece alguma coisa, mas, exato, digitalizar, pra mim, né, pra gente, assim, cara, é o melhor dos caminhos, assim, porque até o tempo de você acessar ali... Porque, pra mim, é muito arcaico ainda a gente tem que manter um documento 30 anos, sei lá quanto tempo, porque até a tinta do papel vai se perdendo ali, né? Você vai guardando, vai... Umidade, tem vários fatores, assim. Dependendo do tipo de impressão, aquelas impressões... Em cupom ali, né? Cupom, ela some, né? Exato. E um trabalho, então, que vocês fazem também, que eu imagino que deve ser o grosso, assim, né? Trabalhoso, eu digo, nesse sentido. Vocês pegam o documento dessas empresas, digitalizam todos eles e ainda guardam no físico? Em alguns casos, sim. Então, mas são por dois que trabalhos. esses alguns casos? Isso que eu queria saber. Cara, aí... Documentos de extrema importância, sim ou não?
Tem a ver com isso. Porque assim, ó, cara, quem gera muito volume, você tem que escolher aonde você vai alocar seu orçamento. Então, por exemplo, poxa, eu tenho um documento crítico para o meu negócio. Cara, para o trâmite desse documento, vale a pena eu fazer um grande investimento para digitalizar já nativamente o processo novo. Entendi. E de repente, tem uma quantidade ali de documentos. Ó, nesse caso, eu vou fazer um investimento para digitalizar tudo, para eu ficar com tudo isso disponível, já determinar os acessos, quem vai poder acessar, quem não pode, Legal. quem pode fazer download, quem pode compartilhar, entendeu? Então, encaixar isso até numa política de gestão de documental da empresa. Bacana. Então, tem a ver com isso que você falou. Para quem tem grandes volumes, muitas vezes a gente ajuda, inclusive, as empresas. O processo de venda ele é muito consultivo nessa nossa área, que é justamente para você entender o contexto da empresa, entender esse valor, quer dizer, qual tipo de documento é mais importante, está numa cadeia ali mais relevante, até para direcionar para o cliente ser bem eficiente no investimento. Porque tem casos, por exemplo, que vale a pena o cara ter o documento muito bem organizado e já bem catalogado, tal, fica lá guardado com a gente, ele tem as informações, se ele precisar do documento, ele entra no site lá e fala, ó, iBox, tô precisando do documento 1 da caixa A. Entendi. Aí a iBox pega só aquele cara, digitaliza e sobe para o portal. Caraca. Eu não preciso nem... Eu achei que vocês pegavam todo o estoque de documento que a gente tinha. Um exemplo, tem minha empresa, já tem estoque de documento de 10 anos. Achei que pegava e já digitalizava todos. Também. Entendi. Também. Mas tudo gera custo. Isso. Então é isso que entendi. Então, por exemplo, tem um cara que, já tem um orçamento, a orientação aqui da governança cara, a gente tem uma meta de deixar 100% digital o nosso acervo até tal ano. Beleza. Entendi. Esse cara vai passar a régua em tudo ali. Uhum. E é legal, porque ele vai ficar num nível assim top, né, de digitalização, de disponibilidade, né? Uhum. Cara, a pesquisa, a busca assim na nossa ferramenta, que é proprietária, é muito legal, cara. Você coloca uma palavra-chave, ele vai varrer o acervo e em menos de 2 segundos ele traz o Até os resultado. acessos também, isso é muito interessante, você poder, né, tipo assim, deixar a diretoria com acesso, isso daí também. Não, e também o legal, então, esse é um lado, e o outro lado é, cara, só quero que vocês guardem aí, quando eu precisar, eu ligo e você me mostra o documento que eu preciso. Um serviço de storage, assim, né, tipo nos Estados Unidos. Só um armazém para estar deixando lá. Mas além disso... Exato, só que é gerenciado. Então, exatamente. Então, o que acontece? Porque, por exemplo, a gente tem alguns self-storage já no Brasil, certo? Tem vários aí. Lá, é assim, você aluga o espaço, você leva lá, então assim, a organização disso vai... Não tem gestão nenhuma, não tem gestão. né? Exato. No nosso caso, a gente oferece um software, tem uma ferramenta, que o cara que só quer guardar, ele recebe um kitzinho lá, com a caixa, a etiqueta, aí ele entra no nosso portal, preenche o conteúdo dessa caixa ou migra um conteúdo, vamos dizer que você já tenha isso catalogado no Excel, no Word, você faz o upload ali daquele conteúdo, tal, lacra, e a gente retira a caixa e guarda. Quando você precisar, primeiro, você consegue pesquisar pelas palavras-chave de tudo que você catalogou. E aí, como eu falei, né? Poxa, eu achei aqui o documento do Matheus, cara, está na caixa X lá. Então você entra ali, a gente chama esse serviço de Doc Express. Aí você pede pelo portal, vai cair uma ordem de serviço lá, cara, tudo automatizado. Aí vai, o armazém baixa a caixa, entrega para uma área de back-office, o cara pega o documento, digitaliza e faz o upload só desse documento no portal. Aí você recebe uma notificação. Chegou seu documento. Chegou seu documento, aí você vai lá, abre no portal. Legal. Isso para minimizar custo do cliente inicialmente, vamos dizer assim. Exatamente. Porque às vezes ele não tem a verba para estar deixando e digitalizando. Então ele vamos deixar e vai... A gente chama isso de digitalizar por demanda. Perfeito. Então ele vai digitalizando, porque aquele conteúdo que foi digitalizado, ele vai ficar ali disponível no portal.
Então, poxa, amanhã eu precisei do mesmo documento. Beleza, não preciso pedir. Entendi. O conteúdo digital já está lá disponível. salvo. E pode ser que chegue um momento que grande parte do documento, só dele ficar gerando essa demanda, já vai estar digitalizado. Exato. Tem clientes que têm essa característica. Uhum. Porque às vezes ele tem ali um tipo documental que gera bastante consulta, entendeu? Mas aí até dando a dica para os clientes, acho eu, vale mais a pena você já fechar e digitalizar tudo do que ficar pedindo sob demanda. O custo deve ser mais elevado. Cara, dependendo do tipo de documento, vale muito a pena. Por quê? Porque o trabalho na demanda, ele é mais caro. Exato, você tem que ter uns Exato. colaboradores para estar fazendo ali no... Então, o custo por página digitalizada, ele vai ficar bem, assim, ele vai ser muito competitivo quando você digitaliza Grande quantidade. Porque, cara, o equipamento é violência, né? Ah, é? Cara, é uma linha de produção, assim. Então, tem a etapa de preparação, tipo uma esteira de produção de documento. E 24 horas isso? Não é 24 horas hoje, é horário comercial. Mas, em termos de escalabilidade, por exemplo, pode ser 24 horas. Se eu cheguei lá com uma porra de documento para digitalizar, você taca na máquina. Cara, eu quero muito conhecer a empresa. Sim, Você sim. falando isso... Já teve projetos, por exemplo, que a gente teve que rodar nesses horários alternativos aí. mas pelo que você está falando, deve ser um processo rápido, às vezes nem precisa assim, né? Porque imagino que funciona bem. Imagina a organização de uma empresa como essa. Para você saber onde está um documento. E tudo outra, mais. responsabilidade, né? Que são documentos muito valiosos para essas empresas, né? Igual a gente falou de clientes como Coca-Cola, Ambev, tudo mais, imagina. É um banco, vamos dizer assim, Cara, como se fosse assim, um banco. Já tem assim vários estudos, né? Desde 2018 a galera vem falando que os dados, né, são o novo petróleo, né? Uhum. Então é um grande ativo. Então a gente está armazenando, a gente está protegendo, digitalizando, ajudando na gestão, cara, de um grande ativo das empresas, que é a informação. Então, sim, cara, é um trabalho muito elaborado, assim, do ponto de vista de segurança. Então, assim, as instalações são instalações muito interessantes do ponto de vista de controle de acesso. O programa de gestão de segurança da informação, tanto físico como digital, é bem robusto. É bem robusto. Então, e isso foi um diferencial grande assim para o crescimento da eBox. Porque mesmo assim na nossa gênese, a gente sempre se preocupou em ter um processo robusto para proteger as informações, né? Então, você vai visitar a gente lá, quer dizer, são as mesmas instalações de quando a gente fundou. Então, Que bacana. E aí tem muito a ver com a própria história de fundação da empresa. A gente vai trocar ideia aqui, mas assim, cara, é um negócio que exige um bom investimento. Então, o que eu ia falar, se você puder comentar até pro pessoal do Spotify, depois que vai estar ouvindo a gente, brevemente, assim, cara, esse processo de segurança, porque pelo que eu vi em alguns vídeos, para entrar, um controle absurdo, assim, parece até o Pentágono, assim, a empresa, olhando, é mais ou menos assim? Se você puder comentar, né? Se for coisa sigilosa, sim, não tem problema. São processos. Então, eu acho que para quem tem um contato técnico com isso, então, poxa, todo mundo já ouviu falar da ISO, né? Então, a ISO tem várias normas que são internacionais. O que a gente mais conhece, geralmente, é a 9000, né? Todo mundo já ouviu falar da ISO 9000. A ISO 9000. A ISO 9000 ela é uma ISO assim, específica para qualidade, sabe? Processo de atendimento e tal. E tem uma norma da ISO que é específica para a gestão da informação, que é a ISO 27000, da família 27000. Aí tem a 27000, 27001, 2 e tal. Então a gente implantou essa norma internacional. E aí tem uma série de requisitos, cara. Então o controle... É muito engraçado isso, né? Porque às vezes eu vou levar alguém para... Já aconteceu, por exemplo, de eu querer mostrar a empresa para minha esposa. Que, a gente empreende, quando o negócio tá legal, você quer, né, compartilhar, né? Claro. Porque tem a ver com a história. Conta tanto, né? Aí, poxa, aí foi engraçado. Ela falou, poxa, mas caramba, precisa de uma burocracia tão grande assim para entrar, porque
Então, por exemplo, eu vou entrar de carro na portaria, só pode entrar uma pessoa dentro do carro, né? E aí abre o porta-mala. Independente tá, se for esposa ou não, tem que passar pelo processo. Independente, cara, pode ser sócio, Respeito não isso. importa, não importa. Aí beleza, aí tem essa camada. E depois tem a camada na e-box, que, assim, por exemplo, não pode entrar com celular não mapeado pelo processo. Então tem um locker do lado de fora, o pessoal guarda no locker, cliente, todos os visitantes, porque tem que ter um cuidado enorme com o vazamento de qualquer tipo de informação. Porque Segurança, né? exatamente, os documentos rodam ali na esteira e tudo mais, né? Então, são exemplos Sim, dessa camada de segurança. E, por exemplo, essa norma, ela exige que, beleza, você deixou o celular no locker, também tem que assinar um termo de confidencialidade, né? Que ele é válido por 3 meses, geralmente. Se você visitar por 3 meses, ele é válido. Mas com um compromisso de, mesmo que você ver alguma informação lá, de você não compartilhar essa informação, por mais corriqueira que possa ser, entendeu? Sim. Então, é bem interessante, porque aí é a união de estrutura, aí a gente está falando de tecnologia também, porque, por exemplo, o NDA já é um NDA digital, né? Então, geralmente... Então, era isso que eu ia até comentar. A gente está falando da segurança física, mas eu acho que o mais preocupa vocês é a segurança digital, realmente, né? Também. Aí essa norma ela vai regulamentar a segurança digital. Aí já envolve controles mais densos na área de tecnologia. Exato. Entra hacker, essas coisas, Ataque invasão. cibernético. assim. Exato. Então, por exemplo, um dos requisitos que ele é um requisito mínimo para você atender essa norma quando você é auditado anualmente. Cara, uma vez por ano, você tem que contratar uma empresa independente que tenha os hackers e que faça um teste de invasão. Caraca, os caras ficam tentando invadir seu sistema. Lá. Exato. Você tem que pagar para tentar invadir. Exatamente. Uma vez por ano, isso para você conseguir manter a ISO. É um requisito mínimo dessa norma. Que dá uma baita segurança para o cliente, para vocês também assim, Isso. né? E é muito legal, por quê? Porque todo ano você tem um relatório completo do que você tem de ponto forte e também de alguma vulnerabilidade. Entendi. E como é muito dinâmico, né, cara? A gente vê... Poxa, semana passada lá tem o cara do Exército, do Pentágono, vazou documentos. Eu vi isso. Aí você vê, mas é um problema de tecnologia? Naquele caso, não necessariamente. Você vê que é uma A segurança estava certa, né? Vamos dizer assim. o processo em algum momento falhou. Que no caso ali aponta de repente para uma má-fé. Então, má-fé é muito difícil de mitigar o risco, né? Mas legal, você tem processos e camadas que você consegue minimizar, né? Mas, quer dizer, esse programa de gestão ele vai atacar todas essas frentes. Ele vai avaliar como é que está a sua infraestrutura física para lidar com a segurança, como é que estão os seus processos, né? Todo mundo sabe que essa empresa, que a confidencialidade é um ativo da prestação de serviço dessa empresa, todos os colaboradores sabem. Então, eles medem como é que eles estão sendo conscientizados, se todo mundo conhece o programa. Aí, cara, tenta corromper alguém ali também? Quase isso. Cara, auditor é terrível, meu. Isso, É só pergunta capciosa, né? Na isso que eu queria que você falasse pro pessoal que tá vendo, cara, justamente entender como ir ter mais confiança ainda para estar fechando, porque pelo que eu tava vendo pesquisando é justamente isso. Tem um 360 bem forte, assim, aspectos de segurança física, cibernética. Porque os ativos, igual você falou, né? O principal ativo do seu negócio é esse, que na verdade é um grande ativo das empresas também, né? Exato. E aí você tem um paradoxo, que, você fica... Eu vejo que, no caso da iBox, se tornou um grande diferencial competitivo, porque sim, cara, a maioria das empresas com a nossa idade, com o nosso tamanho, elas não necessariamente vão ter essa mesma preocupação que a gente teve e investir nisso, né? Então gera um diferencial competitivo.
Ao mesmo tempo, muitas vezes, ainda, como, é tudo novidade, a questão de tecnologia, também exigiu um pouco mais da nossa parte, da nossa área comercial, de evangelizar o mercado, de mostrar o quanto isso tem valor. Porque também tem aquele negócio, vocês são empreendedores, vocês sabem, tem a galera que às vezes nivelar por baixo, né, cara? Tipo, preço, só quer saber do preço, não tem um compliance tão legal ali para realmente validar a estrutura, né? E eu acho que essa dificuldade é maior por ser algo novo, né? Entendeu como é que é muito mais difícil, acho, você mostrar valor quando é algo muito novo. O cara sempre guardou na gaveta dele lá. Sim. Né? Mas isso acho que principalmente com o tempo, obviamente fazendo um comercial legal, mas com o tempo, cara, as pessoas vão vendo que não tem como você fugir disso. Porque hoje em dia, como a gente estava conversando, né? Os documentos, a importância dos documentos. Com esse negócio de cancelamento, de jogar um negócio na internet, às vezes um documento sigiloso de uma grande empresa pode causar um dano absurdo. Que grandes empresas, creio eu, já estão tendo essa visão. A gente aqui nosso restaurante, que nem tão grande é assim, vamos dizer, cara, já estamos correndo atrás desse tipo de coisa também, porque é o que você falou, você começa gastando menos tempo, ficando mais seguro. E coisas às vezes que parecem besteiras, né? Mas documento de empresa hoje em dia, cara, você tem que estar guardadinho de um lugar legal. Não, mas a gente enxerga assim, né? Às vezes pro cara que a gente é jovem e tudo mais, é um cara que tem 30 anos na empresa lá, pra você mostrar ainda que vai cobrar por isso, cara, ainda vai, né? Não, mas é o que eu quis dizer, Vini, porque a gente pensa assim hoje, a gente é jovem, mas a nossa empresa tem 8 anos. Há um tempo atrás não precisaria tanto. Acho que com o crescimento, com o próprio tempo, isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Tipo, da empresa, cara, não adianta, vai chegando uma hora, ainda mais agora, tudo digital, tanta coisa mudou, tanta legislação mudou, que até esses antigos empresários, a gente já viu quantas empresas a gente viu que quebrou por não estar se adequando tanto aos mundos modernos, vamos dizer assim, entendeu? Legal. Não, é que, dá quase um debate filosófico a respeito. Não, cara, é porque muito assim, bacana é isso. geracional, Exato. Então, por exemplo, eu tenho um filho de 11 anos. Cara, ele já tá Não vai nem saber o que é o armário. O dia que ele for trabalhar numa empresa, se alguém mostrar que tem algum fluxo com documento físico, eu acho que ele nem vai. O que é isso? Exatamente. Desce para arquivo morto lá, não vai ter já. Pô, e aí tem também uma outra questão, que essa nova geração, ao mesmo tempo que ela já é nata digital. Familiarizada, então, né? Já é, cara. Então, assim, ela espera que as ferramentas de trabalho que ela vai receber, tem que estar... Eu saí de casa, ele estava jogando Fortnite lá. Tem que estar na mesma pegada das ferramentas que eles usam, né? Na velocidade, Exato. Agora, tem uma questão que envolve uma evangelização, que é a preocupação com segurança. Porque assim, cara, essa nova geração, como é tudo muito normal, muito fluido, muitas vezes não existe uma preocupação estrutural, de onde vai ficar essa informação, se essa informação ela é confidencial, não é... não sei, nativamente eles não estão tão preocupados com privacidade. Não sei se vocês dá o aceito logo, né? Dá o aceito logo. Nem ler nada. Exato. Porque, cara, quer a coisa funcionando. Imediatistas, Exato, tem que funcionar, porque realmente, a tecnologia traz isso pra gente, né? É tudo muito rápido, tudo muito ágil, é tudo num clique. Devia estar lá, não li, mas concordo, né? Em vez de li, concordo. Exato. Porque o cara já vai direto, né? Sim. Mas é interessante isso, porque eu imagino o processo comercial de vocês ali, não sei se é um processo ativo, vocês que vão ainda muito atrás, ou ainda já tem uma demanda... esse fluxo hoje ainda é muito mais uma prospecção ativa de vocês também, de ir atrás dos clientes hoje? Eu ia fazer essa pergunta, cara. Não, legal. Não, só assim, as duas frentes, né? Uhum. Então, o que a gente percebe? Conforme a marca vai ficando com maior autoridade... Mais consolidada, assim, também. Mais consolidada. Então, cara, nos últimos 2 anos e meio... uma quantidade assim, muito relevante de negócios dentro dos clientes, porque assim, é um mundo, cara, essa questão da gestão documental. Então, você estava falando de Olerite. Muitas vezes a gente fecha com a área de recursos humanos, que dependendo da empresa é uma área que tem um orçamento próprio ali para gerir. Então, poxa, ela quer inovar tal, então ela vai lá, contrata uma ferramenta nossa de admissão digital tal, e vai digitalizando a gestão do documento lá do RH.
Depois, naturalmente, quando ela vê que funciona, que pô, a experiência é muito legal, geralmente ela vai indicar gente de outras áreas da empresa. Então, assim, muitos negócios assim orgânicos que surgem dessa forma. Boca a boca, né? Exato. E a gente vê isso, então, dentro dos clientes, das companhias, e também em grupos, né? Então, poxa, geralmente cada setor tem uma associação, então tem muita indicação também de clientes através dos próprios clientes. Uhum. E sim, e a gente tem um time também, a gente usa as ferramentas, né? Venda ativa, né? Com certeza, né? Cara, acompanha tráfego do site, né? Faz também, gera os insights para o time definir personas e buscar também ativamente leads que estão dentro do nosso perfil. Uhum. Porque a gente já tem bem mapeado, a gente já tem assim um perfil muito bem definido do porte de empresa, do porte de faturamento, da quantidade de colaboradores que a empresa tem, que são potenciais consumidores de determinadas soluções nossas. Perfeito. E aí, em função desses dados, a gente tem um time fazendo prospecção ativa também. Você dar o tiro certeiro já, né? Como é um negócio até complexo, às vezes, dependendo qual for seu cliente de vender, né? Quanto mais uma peneira ali você tiver, os que passarem, mais fácil de vender. Exato. Né? Mas, pelo que eu entendi, então, vamos dizer assim, vocês não que não investiram, né? Mas assim, o boca a boca foi mais forte para vocês estar atraindo mais clientes assim do que um comercialzão muito forte. Mais ou menos assim? Mais ou menos. Assim, a gente teve essa força da indicação nos últimos anos, mas principalmente no início, para pegar tração, a gente dependeu completamente de uma estrutura bem interessante de marketing. Entendi. De inside sales, né? E de prospecção ativa também, né? Cara, às vezes usando cold call, cold e-mail, né? Que legal. Né, através de listas, lógico que já partindo de alguns filtros, né, para não ser também totalmente aleatório, e isso gerou bastante negócio. Então, assim, a gente brinca que a gente criou uma tese ali, né, de proposta de valor quando a gente fundou a empresa. E teve uma aceitação muito legal essa tese, né, porque a gente, já no nome, Box Digital, lá em 2015, que era assim, poxa, o papel é tipo um mal necessário. Então, como é que a gente ajuda as empresas a se livrarem, vamos dizer assim, do papel de uma forma organizada, com uma gestão interessante, com possibilidade de digitalizar e tal, e também que já promova uma transformação digital nos processos, né? Tipo, já digitalizando o processo ali nativamente. E como é que foi isso, cara, o começo do negócio? Assim, vocês já tinham essa dor de negócios passados ou não? Viam essa dor acontecer no dia a dia? Como é que surgiu a ideia assim, do negócio? Porque até então, você falou da lei recente de 2020, que agora é permitido ter algo digitalizado. Lá em 2015, quando vocês começaram, não tinha. Não. Então, como é que foi começar esse negócio? De onde veio a ideia também? E como é que foi essa barreira aí de ainda ter que armazenar realmente físico? Hoje já não precisa, você seguindo lá o que você comentou, todas as premissas, você não precisa mais do físico. Mas naquela época não. Como é que foi isso? Bom, legal, cara. A pergunta a minha trajetória profissional vem dessa área. Entendi. Então, Jundiaí é uma cidade bem, industrializada, né? Então, e uma indústria forte. E surgiu esse serviço de terceirização da guarda do documento, do arquivo morto em Jundiaí, numa empresa de Jundiaí, né? Então, cara, com 18 anos eu comecei a trabalhar nessa empresa, né? Eu já trabalhava, tal... Trabalhei não sei se vocês, com certeza vocês já ouviram falar da Astra, indústria de Jundiaí.
mexe com a parte de louça, né? Isso. De banheiro. A Astra, eu acho que contrata até hoje menores de idade, né? Eu acho que hoje mudou bastante. Bem antiga, cara, né? mudou bastante. Ali na Anguera, não é na Anguera, não é beira na Anguera ali, né? Também. Você passa e vê ali e Eles tal. têm várias unidades. Que é bem grande. Eu lembro Cara, da época que eu estudava, o pessoal brincava. De 17 anos deixou cair o currículo ali e você é contratado. Não, cara, cresceu absurdamente, né? Tanto que a última notícia que eu vi, eles tinham chegado em 1 bi aí de faturamento. né? Faturamento. É enorme. 1 bi. Então, pô, para uma indústria nacional aí e tal, bem interessante, né? Então eu trabalhei lá, cara, com 13, 14 anos, já carteirona lá, CLT. Aí ali começou... Podia aquela época, né? Podia. Aí depois mudou a legislação. Hoje são os menores aprendizes, né? Sim. 16 anos e tal. Muito legal. E eu acho que eles continuam também nessa pegada. Então muito legal, cara, o valor deles do ponto de vista de formação. Então eu acho que é legal citar isso porque, de uma certa forma, tudo é negócio, né? Inclusive, cara, os locais que a gente passa, que a gente aprende, né, a trabalhar. Então, eu aprendi muita coisa lá, né? E aí, 12 GAC, quartel, cara, quase que eu fico lá para servir o quartel, né? Mas aí, como eu trabalhava, não sei o que, eu fiquei livre. E aí, com 18 anos, eu tinha um amigo, um japonês inteligente pra caramba, cara, meu amigo até hoje, né? Que ele tinha morado no Japão e tal, e, cara, ele conhecia os caras que tinham trazido os primeiros scanners de alta produtividade para o Brasil, tal. E ele gerenciava um imaging center, cara, que foi um dos primeiros centros, assim, de produção de imagem de documento do Brasil, ali em Jundiaí. Caraca. E aí, quando eu completei 18 anos, cara, ele quis que eu fosse trabalhar com ele nessa empresa. Memoteca Fink, o nome da empresa. Ela não existe mais como nesse setor. E foi uma empresa, assim, uma escola, porque, cara, eles eram muito organizados, assim, do ponto de vista da segurança física. Então, tudo que é da questão física, assim, eu aprendi muito lá. E foi um negócio muito, muito próspero. Só que em 2001, 2002, aí foi quando essa indústria que basicamente até 2001, 2002 era uma indústria 100% nacional. Então nasceu meio que das transportadodas, sabe? Que começou a guardar documentos para os clientes tal, e aí cresceu. Então aí começou a crescer, aí veio, certo? A internet começou a se desenvolver. Mas era um negócio, assim, olhando hoje, eu falo às vezes para o meu filho, ele acha bizarro, né? Porque quando a gente começou a digitalizar documentos lá em 2000, 99, 2000, cara, você gravava... Então, primeiro, você tinha 300 servidores, porque a capacidade... Tipo, você comprava um servidor top lá, era de 100 GB, tipo, no máximo, assim. Quando você digitalizava... Como a tecnologia não era tão grande, as imagens ficavam muito pesadas. Você não tinha uma tecnologia de compreensão tão grande como tem hoje, né? Assim, os componentes, estava tudo na gênese ali, né? E então demandava um espaço enorme. Não tinha ainda a nuvem que a gente conhece hoje, cara, cloud e tal. Sim. Esquece, não tinha esse modelo de negócio. Era né? máquina zona lá mesmo. Então você tinha um data center próprio ali, né? E gravava em mídia. Então, por exemplo, você tinha lá uma máquina, cara, tipo uma junk box com vários CDs. E às vezes para o cara consultar um documento na web que já tinha, demorava tipo 5 minutos para abrir, porque às vezes o software ia achar em qual CD estava, trocava o CD na máquina para disponibilizar o... Era digital e não era digital, Exato. quase, né? Mas foi aí que eu tive contato. Então, resumindo, fiz carreira nessa área, né? E aí, nossa, tive muita experiência, cara, muita história, né? De outras empresas também, assim? Exato. Mas sempre esteve perto disso, então, sempre, né? cara. Aí, muito novo, quando eu saí da Recall, que foi a empresa que adquiriu a Memoteca, eu fui trabalhar em São Paulo, lá em Taboão da Serra, cara. E aí era uma empresa que estava começando, então,
precisava de um cara jovem Que já sabia um pouco, sabia tudo que não mais. custasse tão caro. Aquela boa contratação, aquela né? boa, cara. Aí, tipo, paga um pedaço em reembolso, outro pedaço paga a faculdade. Eu tava estudando ainda administração. Bem novo. Muito Entendi. legal. E era uma época muito legal, que eu casei novo pra caramba, né? Então era a época que eu tava fazendo correria para juntar dinheiro, casar, né? Eu casei com 22 anos. Então foi muito legal também. Por quê? Porque aí eu já tive uma experiência muito forte de liderança. Porque era uma empresa que tinha matriz aqui em Campinas, a operação estava começando em São Paulo, e era uma empresa familiar. Eu trabalhei direto com um dos filhos que era o diretor-geral lá, e eu cuidava de toda a operação, muito novo. Então, cara, muita Desenvolveu experiência. bem também. Muita experiência. Então, e aí seguiu essa trajetória, foi um processo, foi uma experiência muito exitosa, assim, a empresa cresceu absurdamente, mas tudo ainda, cara, basicamente falando de terceirização da guarda física. Certo. Basicamente da terceirização. Nada falando ainda Cara, de... muito pouco de digital, muito pouco de soluções e tal. Mas logística, vamos dizer assim, quase. de Exato. documento. E aí, beleza. E nessa experiência, já depois de alguns anos, eu conheci, eu já trabalhava lá, né? E aí o Marcelo Araújo, que é o meu sócio, né, e cofundador, cara, ele foi vender plano de saúde para mim lá. Doideira? Muito legal, né? E o cara, bico doce, sabe? Vendedor. Porque assim, era uma empresa familiar, cara, que assim, era financeiramente, tinha uma administração bastante assim, controlada, né? Então, todos os steps de crescimento, vai implantar um convênio, não sei o que, tudo ali contadinho, sabe? Então, cara, não era um jogo fácil para vendedores, sabe? Aquela empresa difícil de vender. E ele se saiu muito bem, assim, cara, aquele parceirão mesmo, e vendeu o convênio lá. E aí eu lembro de conversar com o diretor-geral na época, né? Ele falou, esse cara vende bem e tal, né? E aí na época a empresa estava crescendo pra caramba. Resumo, ele virou o diretor comercial lá dessa empresa. Caraca. Captaram, puxaram ele pra dentro. Exato. E, cara, deu muito certo. Deu muito certo, assim. Ele gostou muito do negócio, que não tinha muito a ver com... Assim, ele sempre foi um cara comercial, mas o modelo de negócio, muito diferente do que ele trabalhava. Né? Mas ele gostou muito de negócio, a gente fez amizade lá também, porque aí eu até brinco com ele até hoje, né? Que eu falo, cara, você é meio masoquista, né? Porque eu era operações e ele comercial. Então a gente tretava. A gente tretava pra caramba. Ele vendia e você tinha que correr atrás lá depois. Exatamente. Então, mas assim, sempre com muita parceria, cara, muita seriedade e tal, muito legal. Então a gente fortaleceu muito. E aí, desde lá, cara, eu já tinha sonhos, assim, empreendedores, sabe? Mas era um negócio, pela minha origem e tal, cara, era um negócio muito distante. E outra coisa, e aí eu tinha já, cara, uma carreira já apontando para um sucesso muito interessante nessa área. Então, gera uma insegurança maior. Perfeito. Tipo, eu tô dando certo aqui, por que eu vou inventar, né? Que eu vou arriscar, né? Exato, Trocar o certo pelo duvidoso. Exato, mas aí, cara, o Araújo é gás, é o cara gás. Então ele vinha e... Bora, vamos cara, lá. você tem essas ideias aí, a gente poderia fazer, eu vou vender. Cara, eu vou vender, eu vou atrás de investidores e tal, beleza. E aí sempre nessa, né? Só que aí acabou que, teve uma transformação muito grande nesse mercado também e na própria empresa, nessa empresa que a gente trabalhava. Então, ele reportava para o diretor-geral, eu também. E, cara, esse diretor-geral, ele faleceu subitamente, muito novo, assim. Um pouco antes disso, o Araújo saiu dessa companhia, e aí já estava no gás, e foi para uma outra companhia já... desse mesmo setor, mas porque ele já tinha assim, cara, ele em pouco tempo criou uma reputação muito interessante.
Então ele já foi, vamos dizer assim, bem cotado, sabe? Sim. E rapidamente ele saiu para outra empresa. Nesse intervalo, que foram assim poucos, não chegou nem a um ano, né? Foram poucos meses. Acabou que esse diretor-geral, por um problema de saúde assim súbito, cara, ele faleceu, né? E aí, como a gente já nutria esse sonho e a gente tinha criado um laço ali muito forte também, mesmo eu estando na empresa, ele já queria ele já tinha me apresentado para o presidente dessa outra empresa que ele trabalhava, ele queria que eu fosse lá trabalhar com eles de qualquer jeito. Dá uma boa sinergia dos Exato, dois, né? eles já tinham um gargalo lá, já tinha necessidade de ter um gestor lá de operações, né? Só que essas conversas não evoluíram, porque eu tinha um vínculo muito forte com a outra companhia lá, né? Mas aí acabou que quando teve esse acontecimento do falecimento desse diretor-geral, para mim foi tipo um sinal, entendeu? Mas muito assim, ao ponto de já decidir, assim, aí em 30, 40 dias eu organizei as coisas, conversei lá com o pai, que era o presidente da empresa e tal, deixei tudo organizado e já fui para essa outra oportunidade. Perfeito. Né? E aí, a partir de lá, foi que a gente já começou a amadurecer mais a ideia da iBox e que culminou efetivamente na fundação da iBox em 2015, porque a gente teve um sucesso muito grande também nessa empresa. Ai, que legal. E aí teve uma grande movimentação de mercado entre 2014 e 2015, que essa empresa que a gente estava foi adquirida por uma multinacional, né? E nesse momento, já no Gás do Araújo ali, ele falou, agora vai, entendeu? E aí a gente organizou realmente, cara, a gente colocou tudo no papel e a gente foi para cima, entendeu? Entendi. A gente foi para cima. E aí, num segundo momento, logo em seguida, né? Porque assim, tinha essa dupla, mas faltava a parte do tripé ali que era importantíssima, cara, que era a tecnologia. E aí foi meio que tipo o primeiro desafio de venda assim que eu coloquei para o Araújo, né? Eu falei, cara, a gente está começando aqui, não sei o quê, mas eu quero que você convença esse cara aqui a ser sócio nosso. Para completar o trio. Exato. Legal. Tanto que o Rodrigo ele vem com a gente um pouco depois, né? Já numa fase que já estava mais avançado, já toda a questão do plano de negócio, de aprovação dos próprios investidores, né? E aí, cara, começa a história. Sim. Aí vocês saíram da empresa para começar, então. Sim, exatamente. Que bacana. Esperaram bastante, né, cara? De uma empresa ele foi para outra, te arrastou para outra, vocês fizeram os projetos lá e depois disso deixou amadurecer a ideia, fez o business plan para aí sim tá partindo para cima da iBox. Exatamente. E aí, já assim, tudo que a gente tinha ali em mente dessa nova proposta de valor. Então, e é o que está acontecendo. Então, assim, a gente queria atender assim de uma forma excelente os clientes na transformação digital, mas já nesse mundo híbrido e já com soluções digitais. Então, a gente tem assim uma solução física fantástica, mas basicamente hoje a maior parte das nossas receitas, né, mais de 70% vem de soluções digitais. Entendi. E até isso é interessante, você comentou ali antes, que o espaço físico de vocês, cara, essa é uma pergunta que eu tenho uma dúvida, porque se todos os clientes resolverem deixar os documentos ali com vocês, como é que você vai gerir isso? Porque o documento ocupa espaço também, né? E como é que foi isso pensado lá atrás para que vocês hoje consigam manter o mesmo espaço, que você disse que é o mesmo espaço de quando começou, né? Porque, cara, eu fico imaginando, a gente viu até alguns vídeos, o estoque ali de vocês, Sim. né? E como é que vocês calculam isso ao longo do tempo? Porque se todo mundo resolver, vamos mandar tudo lá para iBox, vamos mandar tudo lá para iBox, até onde suporta isso, né? Não, boa, excelente pergunta. A gente está no mesmo empreendimento, lá no GR Rodoanel de Carapicuíba, no KM19 ali
do Rodoanel. Mas nós fomos o segundo inquilino do empreendimento. Então tinha ali um espaço excelente para maturação e crescimento do negócio. Então o que aconteceu na verdade? A gente começou com um módulo, que é um módulo que envolve um espaço bem interessante de back-office e um galpão. Cara, muito moderno mesmo, entendeu? Com isolamento Medavil, já no galpão todo com detectores de fumaça e sprinklers, né? Assim, muito legal. Então a gente começou nesse módulo e na realidade em 2015, 2017 o módulo já do lado. Adicional. Já dobrou o tamanho. Né? Ai, que legal. Aí 2020 mais um módulo, então mais um terço do que a gente tinha lá em, né? Então assim, hoje o nosso tamanho lá, ele é 3 vezes maior do que quando a gente começou em 2015. Entendi. Isso aqui no mesmo local. No mesmo local. Um centro logístico, assim. Exatamente. Então, mas a outra parte da pergunta, assim, se todo mundo hoje resolver botar os documentos lá, vocês vão precisar pegar mais. E isso é sustentável, de assim, a longo prazo, entendeu? Colocar sempre, vender isso pra galera, deixa os documentos aqui com a gente. Se tiver volume, sim. Né? Uhum. Lógico, a gente tem um modelo de precificação. Pensando nisso já, né? Exato. Fechando então, a conta, né? Isso, então o próprio modelo que envolve o valor da armazenagem, ele já prevê o investimento, porque sim, né, você tem uma evolução muito grande também em alguns custos, né, o custo do aço, porque a gente está falando de um galpão com 13 de pé direito. Sei. E são 11 metros e meio livres, né? Então a prateleira é um projetaço ali de engenharia, né? De 11 metros. E então tem todo um processo ali com equipamentos de logística. E uma coisa interessante também, no final de 2020, eu falei o terceiro galpão lá em Carapicuíba, na verdade ele foi em 2017 e outro já no final de 2018. Aí no final de 2020 a gente abriu um hub de armazenagem aqui em Jundiaí. E aí o galpão que a gente tem aqui em Jundiaí, fisicamente ele equivale aos 3 módulos que a gente tem lá em Carapicuíba. Então é bem interessante porque como a gente cresceu bem, a gente já conseguiu fazer um investimento que nos dá uma capacidade bem interessante para a aquisição de novos clientes. Entendi. Então isso está tranquilo, vocês conseguem precificar e crescer sustentavelmente. Exatamente. E lá no começo também, ali que você falou, o negócio sempre foi com o mesmo objetivo, né? De digitalizar a documentação ali, transformar as empresas em mais digitais. E sempre já foi visando com essa visão de que em algum momento tudo poderia ser digital e excluiria o físico. Já tinha essa visão lá atrás? Já tinha. Acertaram bem, né? Mas isso é muito, muito curioso, né? Porque, tipo, lá em 2005, assim, cara, 2005 a gente trabalhava com isso e já existia assim, daqui 5 anos não vai ter mais papel. Daqui 10 Já anos... comentavam, você diz no meio? Já, porque assim, a indústria... esse movimento das multinacionais, algumas empresas alemãs... Porque assim, você tem níveis de maturidade digital muito diferente no mundo, né? Não é algo homogêneo, é bastante heterogêneo. E o Brasil é um caso à parte, porque o Brasil como é que eu posso dizer? Ele sempre teve cenários... por si só o Brasil ele não é homogêneo, entendeu? Ele sempre teve cenários muito avançados do ponto de vista de digital. Por exemplo, o setor bancário como um todo. O cara sempre investiu muito nisso, né? E fatalmente eles eram já os maiores consumidores desde lá de trás, né? 99, 2000 e tal. Então já se falava nisso, mas sim, então quando a gente trouxe essa proposta de valor, tanto que assim, quando a gente
criou o BP, o Business Plan, a gente chegou a cogitar do negócio ser só digital. Entendi. Com validação e tal. Esqueceu o espaço, esqueceu o físico. Tipo, digitalizar e não guardar. A gente chegou. Eu achei que era assim, cara. Cara, a gente chegou a cogitar isso. Só que os estudos que a gente fez apontavam ainda para um desafio muito grande das companhias com o legado. Então a gente ficaria, sabe, para o que a gente pensava, a solução ficaria meio manca, porque, poxa, se eu quero ajudar o meu cliente na transformação digital, eu também tenho que dar uma solução para ele armazenar e digitalizar o físico. Então era como se a gente enxergasse ali o físico como um mal necessário. Para conseguir captar esses Mas clientes. assim, né? já era claro para a gente que o futuro seria digital. O nosso portal, toda a funcionalidade, o modo de trabalho de pesquisa, ele já apresenta esse conceito lá em 2015. Né? A gente ele vem evoluindo muito, né? Com novas funcionalidades, com novas funcionalidades de segurança. Então, poxa, autenticação com duplo fator, integração, né? SSO. Então, assim, tem um avanço tecnológico incrível desde 2015. A gente já pensava nisso. Agora, ninguém previa a questão da pandemia, né? Vou falar isso agora. Por quê? Vou dar um exemplo. O que a gente trazia de bem novo, tá? Porque assim, já tinha algumas empresas também, nessa mesma época que a nossa, também trazendo uma proposta de valor interessante. No nosso caso, a gente trouxe essa proposta de valor com um conceito de entrega desse serviço através de um portal assim, muito interessante, e é interessante até hoje, assim, cara, a ferramenta é excelente, mas também com uma outra inovação, com toda a infraestrutura 100% na nuvem. Entendi. Então, todos os nossos concorrentes, cara, eu acho que assim, 99% dos nossos concorrentes vendiam ainda o data center próprio como diferencial. Não, pô, olha, eu guardo o documento e se eu digitalizar eu tenho data center próprio aqui. Só que a gente já percebia também uma mudança, porque assim, o volume digital já começava a aumentar, né? Desde já faz uns bons anos, né? Assim, muitas plataformas, redes sociais, tal, tudo isso já apontava para uma nova dimensão do ponto de vista do volume para armazenar digitalmente. Então, sem contar que, por exemplo, um data center próprio, seguro, parrudo, cara, envolve investimento alto. Então a gente já via que a própria infraestrutura na nuvem, se bem cuidada tecnicamente, ela oferecia um nível de segurança muito maior do que a maioria conseguia oferecer com um data center próprio, entendeu? Agora, deu um trabalhinho, porque no início, como o mercado ele era evangelizado para falar que o data center próprio era um diferencial, teve um trabalho bem interessante nosso, tem que explicar, cara, na prospecção ali, consultivo. Agora, o que aconteceu de muito interessante? Cara, essa chave Virou rápido, né? virou rápido e com a pandemia ela virou, eu diria que 100%, cara, assim, completamente. Né? Completamente. Todo mundo querendo digitalizar documento, assinatura virou digital. Obrigado, né? Muitas exato. vezes assim que Exato. Então, e aí o que acontece? A lei precisou mudar, né? Também. Aí, beleza. entra nessa foi no mesmo período, né? A lei, e assim, muita coisa aconteceu, mas, aí você quer colocar um projeto rápido. Às vezes o concorrente lá, ele tem um data center próprio, ele ia ter que escalar a infraestrutura dele. Poxa, olha, demora aqui 60 dias para colocar um servidor para rodar o seu serviço. Cara, em 15 dias a gente implantava o projeto para o cara, ele já tinha um ambiente dele, já conseguia testar, então era tudo muito rápido. E isso foi muito, muito interessante para a iBox, porque assim, a gente atendia projetos semelhantes do ponto de vista de complexidade, mas a gente subia isso em produção muito mais rápido que o nosso concorrente tradicional.
E a pandemia, a maior demanda para vocês foi mais na parte de assinatura de documentos ou... Qual foi a maior demanda, se não essa, né? São várias. Então, por exemplo, a área de recursos humanos é uma área que... Como é que eu posso dizer para eu não ser injusto aqui? Assim, ela nunca viu, acho que diretamente, a tecnologia como um aliado estratégico. Sim. Mas o que aconteceu? Se tornou um aliado estratégico, assim, a tecnologia quase que começou a fazer parte do core da área de recursos humanos. Por quê? Porque você teve um aumento de trabalho remoto, o acesso físico mudou bastante, né? Já vinha tendo esse movimento, mas foi um movimento que ele foi muito assim, ele foi elevado a um nível totalmente diferente. Então, assim, muitas empresas digitalizando o acervo de recursos humanos, porque, cara, teve muita demanda, ele precisava consultar o documento de uma forma descentralizada, às vezes ele não podia pedir o documento para entregar o prontuário lá na empresa dele, por exemplo, que era um serviço. Ele tinha que ter isso de uma forma segura, disponível, né? Então teve grandes projetos assim de digitalização. Mais ou menos na prática o que? O cara do Recursos Humanos também estava trabalhando em remoto, né? Como ele ia pegar o documento lá no acervo da empresa. Isso. Um monte de alteração que teve também. E como fazer isso de uma forma segura? Porque aí a gente vem com a questão da legislação. LGPD, e aí na área de recursos humanos é onde tem a maior parte das informações críticas. Então você não pode fazer isso também de qualquer jeito. Uhum. Você tem que segregar acesso, documentos médicos, você tem que ter um acesso diferenciado, você tem que saber quem está acessando. Então tudo isso potencializou. Aplica-se isso também a outros tipos documentais, assinatura eletrônica. Então, assim, foi um grande combo que foi potencializado e vamos dizer assim, tomou um espaço no orçamento maior do que vinha tomando anteriormente. Sabe aquela inovação pela dor? Sei. Foi esse movimento. Entendi. Então, tanto que assim, eu fiquei bastante, empresarialmente falando, todo mundo ficou muito, muito preocupado, né, com os desdobramentos. Mas no final das contas, assim, foi um período muito bom para a Ebox. Uhum. Período assim de crescimento, sabe, de consolidação do negócio. Que vocês estavam prontos, né? Vamos dizer assim, cara. O business de vocês tinha tudo a ver com esse período, eu digo assim, no quesito de necessidade de estar tudo online, cara. Obrigou muitas empresas a estarem, igual a gente falou, nosso setor obrigou todo mundo a estar online, que é o caso virar delivery pra gente. O nosso home office é virar delivery, né, pro nosso caso. Então, obrigou muitas pessoas, muitas empresas a virar digital, né, cara? Exato. E correr, correr um pouco mais de risco também. Tem que tomar bastante cuidado, né, com correr mais risco, mas assim, inovar pressupõe um certo risco, o risco do que é diferente, sabe? Do novo, exato. Do novo. E lógico, quando a gente fala de documentação, por exemplo, você tem geralmente, principalmente as empresas maiores, elas têm assessorias jurídicas muito robustas, né? E as assessorias jurídicas, elas têm praticamente uma jurisprudência de conservadorismo, assim, entende? Elas sempre vão aconselhar o empresário de uma forma assim mais conservadora mesmo, sabe? Apontando, minimizando os riscos sempre, né? Exato. E assim, apontando de uma forma assim, legal, você pode fazer, mas tem um risco tal. Sim. Eu ia comentar isso também. Isso, 2015, 2016, tá falando, lembrei. Ofereceram pra gente, lembra? O pessoal que mexia com informática na frente da loja na época, ofereceram pra gente isso daí, de deixar online. E aí, nós ainda, mesmo os novos na época, a gente ficou, cara, mas se der algum BO, tudo mais, o contador falou, não sei muito bem, isso daí é meio novo. Exato, então assim, olha, então sempre tinha essa sinalização. Só que a necessidade se impôs, né?
E o que foi sendo percebido em termos de valor? Que olha, se você fizer uma contratação legal, se preocupar com os requisitos, com as premissas, você consegue implantar esse processo digital de forma segura. Legal. Né? E aí, principalmente as áreas de recursos humanos, que às vezes tinha essa maior densidade de aconselhamento jurídico, que às vezes fazia colocar o pé no freio, também avançaram mais, entendeu? Então a própria área jurídica ela não podia chegar ao ponto de dar um parecer que travasse o negócio. Né? Não, então, gente, ó, tomem tal cuidado, mas pode ir, entendeu? Não dava para negar, né? Exato. Então, pô, como é que você ia continuar assinando o documento físico, o cara trocando uma lote, o cara não estava no escritório. Sim. Vai mandar para casa do diretor. O que é mais seguro? Ter um fluxo digital ou ficar com esse documento zanzando fisicamente? O risco de extravio é absurdo, né? Então, quer dizer, essa análise de risco foi para um outro patamar. Por quê? Porque também começaram a enxergar um pouco mais valor no produto de Exato, vocês, e né? os riscos que tem também Sim. em você ficar transitando o documento físico. Os nossos produtos, quando eu falo de transformação digital, todos vão nessa linha. Então, mesmo para o cara que terceiriza com a gente moldou produtos que, assim, para o cara não ter que tirar fisicamente uma caixa de lá, entendeu? Sim. Para ele poder consultar lá, poder pedir um digital, assim, só no último caso, ele fazer um pedido, por exemplo, que envolva uma entrega física. Entendi. Então, tudo gira em torno disso, sabe? Tem, mas é pouco, pelo que você está falando, Muito pouco, né? diminuiu muito. E, cara, por curiosidade, você falou antes, quando ele vai mandar isso para você, ele não necessariamente precisa mandar de maneira física, ou sempre de maneira física, ou ele digitaliza vocês em... Olha, tem de tudo ainda. Ainda recebem? Tem. Por exemplo, a gente está falando bastante de RH porque é um tipo de documento bem legal para todo mundo entender. A gente gosta também. Mas, por exemplo, você pega RH, o onboard hoje, tranquilo, a ferramenta já está bem madura, faz validação, então você consegue fazer um onboard digital muito legal. E aí, beleza, faz o onboard, o RH valida a documentação, depois a documentação já vai para o portal e já fica disponível lá para a área consultar. Tem casos, né, de empresas estrangeiras, por exemplo, que tem alguma regulamentação mundial que o cara contrata o onboard digital e depois ele é obrigado, por uma questão interna de compliance, a fazer impressão, assinar, e manda para a gente guardar fisicamente. Tem casos que até redigitaliza o documento assinado, tá? Então ele usa a tecnologia para agilizar o onboard, mas depois, por uma questão de compliance, ele digitaliza. E tem casos que não, que são empresas nacionais, modernas, ou mesmo multinacionais, que já usam o onboard e aquele documento já está certificado, já vale. Aí, às vezes, por força de regulamentação, tem um ou outro tipo de documento ainda, por conta de alguma regulamentação muito específica, que ele tem que colher uma assinatura, imprimir e colher uma assinatura física. Ele manda esse documento ainda para a gente. Tem casos que o colaborador já manda direto para a gente. Nem passa para ele, já posta direto na nossa caixa postal. Que legal. Entendi. Entendeu? Aí a gente que faz o trabalho de identificação, de guarda e já disponibiliza o documento para o cliente. Entendi. Pode falar, tá? E, cara, você falou, eu faço o RH aqui, muito legal isso daí. E essa parte de contratação? Vocês fazem, vamos dizer assim, do começo ao fim? Sim. Consegue explicar brevemente isso daí Sim. também? Que eu acho bem interessante. Do começo ao fim, o processo documental. O processo de vocês, exato. Porque assim, você tem hoje já algumas ferramentas que envolvem a seleção, certo? Aí tem mais essa inteligência da seleção de candidato. Então, não seria isso. Então, no nosso caso, a gente tem a solução completa a partir do momento que você já tem um candidato e você vai fazer o onboard desse candidato. A contratação, né? Para deixar claro. Perfeito, isso. Então aí você já pode criar, a gente já tem um template que você cria um checklist de acordo com a sua realidade, porque a gente sabe que o checklist ele muda de acordo com a função, né? Então dá para você criar já os dicionários, né, de função
E basicamente você manda um link para o candidato e aí em função desse checklist da função, ele já vai fazer esse onboard digital, capturar a foto. Sim, já pede os documentos. Já vai pedindo os documentos, certificado, entendeu? Dependendo da função, exige o certificado A, dependendo da função o B. Aí já vai subir os metadados já dos documentos. Em alguns casos, por exemplo, tem uma CNH nova aqui. Aí o próprio aplicativo já lê os dados. Basicamente, o processo que a gente faz aqui é o que entrega. Você precisa trazer esses documentos amanhã. O cara já sobe no site. Já sobe direto. No portal. E vai dali para contabilidade, vamos dizer assim. Aí sobe nesse portal. E aí nesse portal você já tem funcionalidades que você pode fazer a validação. Nesse caso tem 2 fluxos possíveis. Tem clientes que ele mesmo vai usar o portal, a ferramenta, na própria área de recursos humanos dela para fazer a validação, olhar se faltou alguma coisa. Mas a gente também, para grandes empresas, já oferece o serviço de BPO. Que é nós mesmos conferimos a documentação de acordo com as regras e a gente já entrega o pacote validado para o RH. Entendi. Entendeu? Já checando todos os requisitos. requisitos. Um processo a menos para a empresa. Né? Exatamente. Então tem essas 2 possibilidades. E aí legal, terminou esse processo, você já vai ter um registro lá no portal com esses metadados, com as imagens, já segregada com a estrutura que você criou de acesso, de perfil, de usuário, né? E aí o que é legal, no nosso caso, que é o grande diferencial assim que a gente tem crescido muito, porque tem algumas ferramentas hoje que termina aí. No nosso caso não, esse prontuário fica vivo lá no nosso portal. Então assim, você pode, você mesmo, digitalizar um documento e subir lá no mesmo lugar, na mesma árvore com a segurança. Você pode pedir para o seu funcionário, por exemplo, não quero guardar documento aqui, não quero validar nada. Ele pode postar direto para a e-box. A gente já recebe o documento, guarda junto com o restante do processo dele lá e já sobe o digital e já fica disponível para vocês. Legal. Então é um Lego aí. Tem grandes possibilidades de você modelar processos para que isso seja um BPO completo, que a iBox vai te oferecer, uma terceirização sim completa, ou o que a gente tem chamado, né, que inclusive o nosso modelo de negócio entre o físico e o digital, o híbrido. Sim. É um processo híbrido. E é muito legal, porque o mundo ainda é híbrido, porque tem muita regulamentação, né? Muitas vezes você vai receber um documento que vai para o prontuário do seu colaborador, não foi nem você que gerou, foi um prestador que gerou. E, cara, é um prestador, às vezes, que, o cara só tem o processo físico, por exemplo. Ele vai entregar o físico, você vai digitalizar e subir no mesmo lugar, entendeu? No mesmo, fica tudo ali no mesmo... Então, eu faço recrutamento e seleção, entrevisto, aprovei, mando para vocês, depois tudo ok, já passa, vamos dizer assim, eu libero o acesso para o pessoal da contabilidade e já está tudo certinho. Exatamente. Show de bola, hein? Melhor dos mundos. Aonde que a gente fecha? Então, o que eu ia te perguntar, você comentou, cara, também, a pandemia aí foi uma grande deu um acelero grande ali pro negócio, deu um gás, né, ali. E foi você comentou que vocês também entraram como investidores, virou SA a companhia, né? Foi nesse momento ou já foi lá desde o começo isso? Desde a apresentação? Já nasceu SA. Né? Já nasceu assim. Isso, porque como, é um investimento significativo. Então, nós não tínhamos capital próprio. Tecnologia é caro, né? Exato. E se a gente tivesse... A gente acreditava tanto no negócio que se a gente tivesse, a gente colocaria a grana toda no negócio, porque a gente acreditava muito. A gente acredita muito nesse negócio, né? E então a gente fez essa captação. Por que também? Aí vem... cara, tem um lado, sempre tem os prós e os contras, né? Cada escolha é uma renúncia, né? Exato. Então, assim... Os prós de você ter uma vida profissional muito grande pregressa antes de pregressa a empreender. Que cara, você raciocina às vezes como uma empresa mais estruturada, né? Você já faz meio que matriz de risco. E às vezes a matriz de risco é inimiga do empreendedorismo, né? esse equilíbrio aí é complicado. E tem um lado muito bom. Então a gente pensou já num modelo que exigia um investimento, mas também que colocaria o negócio num patamar interessante
num tempo bom também. Já né? entrar no Rápido, jogo, Vamos né? dizer assim, rápido, Exato. né? Então, pelo modelo até de entrada do investimento, que foi através de debentures, né? Já exigia uma estrutura ali bem organizada de governança, sabe? Com bons acordos, com tudo muito bem formalizado. Então, por isso que já nasceu Entendi. já a SA. Que legal, o esquema de debentures é mais ou menos você disponibiliza vários pedacinhos para investidores, né? E aí depois eles pegam de volta, basicamente, né? Existe esse tipo de debenture, né? No nosso caso, na verdade, está concentrada em 2 investidores. Entendi. Né? 3 investidores, né? Mas 2 que são maiores, assim. Então, eles mesmos são os debenturistas. Mas existem modelos de negócio, sim, que você você consegue Ramificar, pulverizar mais as debêntures. E aí depois eles têm o equity deles ali, se eles quiserem, já é um valor fixo também, né? Não é proporcional ao que foi investido ali, né? Exato. Aí as participações, a participação acionária já tinha uma regra estabelecida de participação de cada um de acordo com a evolução do negócio. Entendi. E aí a governança ela vai estar baseada nessa participação acionária. Né? Então hoje, nós que somos os fundadores, nós temos um duplo papel. Um papel de acionista e de diretores da companhia. Né? Legal. É isso. Então ali no game, vamos dizer game. assim, né? E hoje esses Exatamente. investidores ainda estão também. Então também, Entendi. os mesmos sócios. Legal. Os Ó, que mesmos legal. sócios. Legal. E, cara, é muito interessante isso daí, porque pra gente, pelo menos, a gente tem conhecimento, mas é diferente da nossa vivência, entendeu? É um modelo de negócio bem diferente, de você realmente montar um business plan, já enxergar aquilo grande, com processo já bem desenhado, para conseguir vender aquilo para alguém que, antes de ter aquele fisicamente, né, concretizado aquela empresa. E até porque, igual você falou, né? O modelo de negócio exige que já entre num patamar grande, né? Exato. Então, Tem como você evoluir isso. muito. Então imagina, né? Cara, hoje o nosso nome assim é muito interessante, né? Box de Gestão e Proteção da Informação. Então ele casa muito com o momento, né? Tudo que vem acontecendo, incidente de segurança. Em 2015 não tinha tanto esse apelo, então, mas assim, já apontava, a gente não podia oferecer qualquer coisa. Então, por exemplo, a gente não podia começar fisicamente, às vezes, numa estrutura mais barata. Numa garagem, né? Tipo, Não impossível, tinha, assim, não porque, fecha. não teria coerência com o próprio plano de negócio ali, né? Então, nesse aspecto, foi bem interessante. Assim, é um risco bem relevante, mas, assim, muito legal, cara. Um projeto, assim... Não, legal, parabéns, cara. é. Dá pra... Falando pessoal aí do Spotify ainda, depois dá uma YouTube primeiro, a galera. tamo mas aqui. quem ouvir depois, né? Quem ouvir depois também. Cara, dá uma checada nos vídeos deles lá, porque é bem legal a parte de segurança, assim, a empresa, assim, o que você falou, dá pra ver, passa uma grande credibilidade, principalmente segurança de dados. Eu tenho uma pergunta até, já puxando meio para o encerramento, que é o que, cara? Hoje, o que você indica? Igual a gente aqui tem um restaurante, não é uma pilha enorme de documentos, mas tem um estoquezinho ali de documentos, né, as pastas ali, e uma empresa que está começando, você já indica o cara já começar nesse caminho do digital, cara, 100% igual hoje aqui a gente, cara, vamos pegar tudo e já vamos digitalizar. Você já indica isso já desde o começo? Certamente. E eu falo isso com tranquilidade porque, na minha mesa não tem papel, cara. Hoje eu fiquei em Jundiaí, né? Eu não fui para Carapicuíba, mas assim, a minha mesa é muito clean, assim. E por quê? Porque a gente nasceu em 2015. Então, o que é legal, cara, desse mundo novo? Você tem muita solução legal que cabe no orçamento. Era isso que eu ia falar. Dependendo do nível da empresa. Porque assim, é perfeito pra gente aqui, mas cabe no orçamento pra uma pequena empresa? Indica alguns produtos para quem está começando, para uma pequena empresa, assim, que você acha que de entrada para vocês. Então, por exemplo, você pega um plano mínimo lá de GED nosso, mínimo assim, que vai custar tipo uns R$600 por mês. Só que é uma ferramenta que você consegue fazer muita coisa. Você consegue criar vários projetos de vários departamentos.
Você consegue, você mesmo já subiu, digitalizar o documento no próprio portal, você abre com o celular, com o seu usuário, você consegue tirar uma foto e já subir o documento, se você não tiver scanner. Então é um pacote acessível. Mas fora isso, o que é interessante também? E que eu acho que isso é legal desse novo mundo, esse novo ecossistema de inovação. Tem muitas ferramentas também que, olha, eu não estou ainda num tamanho que... Cara, eu tenho um departamento só aqui. Tem ferramentas boas também, até free, né? Que são interessantes só para o digital. Entendi. Né? Então, assim, o que é legal? Você sempre, independente do seu tamanho, e aí eu falo isso já também com o próprio exemplo da iBox, pensar nos seus processos. Sabe, mapear os processos? Ah, mas, nossa, Roberto, mas é um negócio muito... precisa ser um negócio assim da NASA? Não, mas toda empresa tem processo. E então é aquele mapeamento simples mesmo, das etapas e tal. E aí, com esse mapeamento, você consegue claramente olhar qual é a melhor solução que tem no mercado, para você não gastar dinheiro à toa. Sim. E para você meio que usar ali usar a arma para o tamanho do desafio que você tem naquele momento. Em alguns casos, por exemplo, vai ser você usar plenamente, por exemplo, as ferramentas do Google. Sim, perfeito. e encaixar isso no processo. Não, agora eu já dependo de um nível maior de segurança. Depende do nível maior de segurança, de controle do usuário, aí legal, aí já é uma solução igual a da iBox. Por quê? Porque aí o cara vai ter que logar, vai ter uma ferramenta que é online, mas com camadas maiores de segurança. Mas mesmo assim tem esses pacotes, Sim. que são pacotes acessíveis para uma empresa pequena, né? Que ele vai gastar ali 6 mil, 7 mil reais no ano, mas vai ter um baita GED ali para ele. Os planos de vocês partem de 600 reais. Exato. Legal. Cara, e agradecer mais uma vez aí, você está realmente oferecendo, ajudando quem está começando querendo empreender, que você falou que tem o Google, programas gratuitos, que não necessariamente precisa estar fechando. Exato. Isso é muito interessante, é o que a gente trabalha muito nesse podcast, para estar mostrando pro pessoal, cara, que não precisa assim, você já começar com igual você falou, entendeu? Só que vai estruturando, que eu estava falando antes, e a empresa vai crescendo, você vai precisar realmente fechar bons parceiros para ir se blindando, certo? Exato. Quantas iniciativas, mesmo no nosso processo, a gente começou a usar um SaaS ali dentro do plano free, e depois, realmente funcionou para o meu processo. E você vai mudando esse nível de maturação. Agora, para isso, o que você precisa? Você não precisa ser grande, você precisa pensar grande do ponto de vista de processo. Ter processo mapeado. Se você tem sócio, é legal discutir e mapear o processo. Não tem sócio, mas tem equipe ali, cara. Aquela equipe, todo negócio tem que mapear os processos, na minha opinião, cara. Isso é tem fundamental. que mapear os processos, porque aí você sabe o que você vai precisar usar, você ganha tempo, mitiga risco, vai cadenciando a implantação dessas ferramentas de uma forma adequada ao momento do negócio. E, cara, é uma delícia, porque você está sempre aprendendo, né? São infinitas as ferramentas que tem aí. E tem plano free lá, inicial ou não? Não. Ainda não? Não. Ainda ou nem é um projeto? Não, tem um projeto aí no forno. Para dar aquela experimentada e depois você cobra, né? Vai ter. Principalmente para pequenos fluxos de processo e assinatura. Então, a gente tem um time de tecnologia lá que está trabalhando algumas inovações. Então, tem coisa boa para acontecer aí. Eu gostaria que ainda esse ano, né? Mas sim, para ter um modelo de negócio de autocontratação, inclusive. Legal. Então, vamos ver, tá no forno. Show de bola. Eu acho que é isso. Queria agradecer aos nossos patrocinadores aí, ó. Vila Nobre Boutique de Carnes, churrasquinho do bom é com os caras, né? É a melhor. Se não conhece, você tem que conhecer, cara. Show. Esse final de semana não deu pra pegar pra fazer um hambúrguer, um churrasco, mas vira e mexe, né? Estamos pegando pra fazer um hamburguinho lá. Os caras já vendem o kit pronto, já tem o kit fit lá, que você já pega todas as misturas pro dia a dia. Os caras são fera, Vila Nobre, Altão e o Thiago estão com a gente aí.
Tem o episódio deles também. E são bons também em evento. Precisou fazer um churrasco, até saliva, que tô com fome, colocando pra jantar. Eles fizeram um churrasco ao vivo aqui durante o podcast deles. Trouxeram o que churrasqueiro, top, ficou ali hein? fora, trazendo carne que Aí sim. dá até E- saudade. E o outro aí que tá com a gente, Esse daqui, ó, o pessoal da Bloom Gifts, mandou até uma lembrancinha pra você. Ô, meu, obrigado. pode abrir aí, mostra pra galera, Top. que a galera fica curiosa pra saber o que tem aí. Muito bom, hein? Esse daí é pra não esquecer do nosso bate-papo. Exatamente. E quando a gente for visitar, já que você falou que eu vou conhecer durante o podcast, que tá gravado, a gente Ó, vai... personalizado, hein, velho? Já que não tem nada na mesa, não tem papel, agora vai ter a xícara, ela tem espaço. Vamos ver se vai estar lá, né? Vai estar lá, não, vai estar lá com certeza. Ó, tem episódio show de bola. E eu, ó, Muito obrigado. eu até te falando aqui, depois a gente vai conversar, mas eu acho que nosso programa tem tudo a ver com o negócio de vocês, porque acho que a gente pode ajudar muitos empresários e empresárias aí a digitalizar o negócio, cara. Acho que tem muito a ver. Esse EP mesmo, né, cara? Baita explicação. Exato, puta aula aí pra galera. Top. E tem o nosso outro principal patrocinador aqui, que faz o negócio Quem fez tudo isso acontecer, né? É, que é o sushi da Cato Japa, @CatoJapa. Esse é seu, viu? Pra levar pra... Vinhedo e Valinhos, Pode abrir galera. também se quiser pra ver. Japonês de qualidade, estamos em Valinhos também. Esse daí veio de lá de Valinhos, entregou aqui pra gente. eu vou vir com a família aqui, hein? Boa, por Será favor. muito bem-vindo. Hoje a gente está fechado aqui, você vê as operações, mas a gente abriu uma loja recentemente em Valinhos, toda cheia de processo. Se você quiser conhecer lá também. E o show. pessoal acabou entregando pra gente aqui agora. Muito bom. Certo, e a WBGT, nossos parceiros também. Precisou Boa. dar um marketing nas vendas aí online, chama eles que eles são bons. Do brindezinho deles aqui também. É, então, WBGT, procura no Instagram, as inscrições aí, tem link na descrição do vídeo, do Spotify, do Vila Nobre, do Cato, do WBGT. WBGT são especialistas em marketing de resultado. Então, precisou aí dar um gás nas vendas, treinamento de venda, dar um gás no Instagram, na internet, AdSense, dá um toque nos caras que eles são fera nisso aí. Certo? Certo. Mais alguma coisa que queira comentar? Cara, perguntar, se você quiser comentar, fazer um merchan, mandar um abraço, fica à vontade aí. Tem Instagram aí também da iBox Digital aí também na Já tá no descrição, link, né? Já tá no link. Isso. Não, muito legal. Então, pô, agradecer mais uma vez, na verdade. E mandar uma palavra de encorajamento, né? Porque, cara, empreender é um negócio de Deus, entendeu? Porque é uma forma muito interessante de você realmente crescer e ajudar pessoas a crescerem. Então é muito legal essa troca. Então eu queria aqui agradecer os sócios, né? O Araújo, que depois vai ver esse podcast aqui, o Rodrigo, que a gente começou junto isso, então é muito legal, é uma satisfação muito grande. Hoje a gente vê lá cento e tantos colaboradores, né? 116 a gente fechou agora, e atendendo assim grandes empresas e tal. Então é muito bom e assim fica esse incentivo para a gente acreditar, ter esse propósito e acreditar realmente que o que a gente faz tem relevância, acreditar nas ideias que surgem, né? Eu acho que a própria iBox é uma amostra disso, de que nada assim é impossível se você levar a sério os seus objetivos e seus sonhos, sabe? Então, agradecer a Deus também por tudo e pela oportunidade da gente trocar essa ideia e desse conteúdo aí ser útil aí para vários empreendedores. Com certeza. Cara, nós que agradecemos. Exato, esperamos que você tenha gostado desse bate-papo. Muito Acho que legal. foi muito interessante. Passou muito rápido, inclusive. Foi A lá gente percebe quando o episódio foi bom que passa muito rápido. Show. Então, agradecer a galera aí que acompanha, que acompanhou ao vivo, quem acompanha depois no Spotify também. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Isso aí, toda segunda-feira tem episódio aqui no canal. Spotify, galera, avalia a gente lá para o Spotify indicar esse conteúdo para mais pessoas do nosso podcast. Já estamos lá quase 200 acompanhando mensalmente lá nosso podcast, lá no Spotify. Bateu, hein? Então. E no YouTube também tem uma galera, mais de 70 mil visualizações no canal inteiro aí.
Então, o TikTok lá tem vídeo com mais de 1 milhão de visualizações. Então, acompanha a gente, ajuda a gente a levar esse conteúdo e para que a gente consiga manter essa constância aqui, né? Trazer mais qualidade para o nosso programa. Vamos conseguir. É isso aí. Em breve teremos novidades e vamos que vamos conhecer a empresa também lá do Roberto. Segura o spoiler. Eu ia falar. Vamos conhecer as empresas e vai ser muito legal esse ano aqui, tem muita coisa boa. Certo? Mais alguma coisa? Certo. Desculpa, eu achei que você morava em Carapicuíba. Eu falei de longe, no começo. Que Veio bom que logo você tá daqui. pertinho, vai vir aqui conhecer nosso restaurante com a família agora. Jundiaense. É isso aí. Então, obrigado a todo mundo, valeu a produção. É isso, até semana que vem. Solta a vinheta, produção.